a gente já está com o Fernando Rosa conectado. E assim, o assunto acaba sendo um pouco nessa mesma pegada. A gente vai continuar discutindo forças políticas, mas um pouco mais pautado nas eleições municipais, né? Nesse jogo agora entre candidatos que a gente tem nas várias cidades. Para essa conversa justamente está o Fernando Rosa, que é jornalista político, escritor. Oi, Fernando, tudo bem com você? É um prazer te receber por aqui. Eu estou sem o seu áudio. Será que o microfoninho está desligado? Oi, exato. Maravilha. Estava Tudo bem com desligado, você? desculpa aí. Não tem problema. Super normal nesse momento de lives. Tudo certo por aí, É o que Fernando? mais Tudo bem com acontece. você? Está ameaçando um temporal aqui, mas está tudo bem. Que Falando de bom. Aqui Brasília. também, o céu está escurecendo. Já estou em São Paulo de volta e o céu está escurecendo aqui no interior, viu? Bom, olha só, vamos começar inclusive falando sobre as eleições municipais em São Paulo. Acho que dá para a gente, a partir de São Paulo, depois pincelar algumas outras capitais. Vou trazer os últimos dados da Datafolha, dados divulgados agora no dia 22 de outubro, que apontaram queda grande de Celso Russomano, do Republicanos, foi de 26 para 20 pontos. Bruno Covas, do PSDB, foi de 21 para 23, subiu um pouco. Guilherme Boulos, do PSOL, ganhou pontos, subiu de 12 para 14. Márcio França, do PSB, também subiu de 8 para 10. Eu queria que você nos ajudasse a entender esses números. Essa queda de Russomano parece que já era esperado. Falam que esse voo de galinha, né, que é o candidato conhecido, mas agora ele acaba em declínio. E outros candidatos ganham força. Boulos surpreende, porque é um candidato da esquerda que ganha força aqui em São Paulo. São Paulo não costuma eleger essas forças de esquerda, enfim. Como que você interpreta e como a gente pode levar essa interpretação de São Paulo para outras capitais? Como que essas forças aqui em São Paulo representam também forças políticas no restante do país? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, digamos, o aspecto principal é o derretimento do russomano, né, que tem muito a ver, que expressa o que está acontecendo com o bolsonarismo no país inteiro, ou seja, todos aqueles candidatos que apostaram em repetir 2018, ou seja, colar no Bolsonaro para se dar bem do ponto de vista eleitoral junto ao eleitorado, estão se dando mal. O Crivella está patinando no Rio, o candidato do Bolsonaro em Fortaleza também não está bem, mas o principal exemplo, então, eu acho que é o Russomano. Por outro lado, eu acho que tem essas eleições, elas têm algumas características que são muito complicadas. Eu estava ouvindo a Laura falar ali. A gente tem um processo eleitoral que ocorre em meio a uma pandemia que, respeitando mais ou menos as regras sanitárias, elas, de alguma maneira, têm que ser respeitadas e tal, e elas dificultam uma mobilidade maior dos próprios candidatos e tal. Embora eu acho que as candidaturas, em geral, pelo menos as que eu tenho acompanhado, está todo mundo na rua, todo mundo de máscara, mas está todo mundo na rua. Eu vejo, por exemplo, campanha do Tato em São Paulo, na periferia, Benedita no Rio, na periferia, etc. Então, assim, acho que não tá, digamos, havendo uma dificuldade maior. Eu acho que é uma campanha muito curta também, eu acho que é um outro dado importante que a gente precisa considerar. Se fosse uma campanha tradicional como era antes, você tem um período maior, um processo maior de construção da disputa política, de posicionamento, de afirmar posições e num momento final ir para o ataque e tal. Então, acho que isso tudo está gerando alguma dificuldade. Em São Paulo, eu sempre faço questão de chamar atenção, porque São Paulo tem uma característica que não dá para a gente subestimar. Eu acho que os eleitores, por mais que a gente que esteja ocorrendo, eu acho, uma nacionalização que talvez não se torne, que não tenha um caráter plebiscitário, digamos, tão radicalizado, mas eu acho que caminha para isso. Talvez isso só não ocorra pelo tempo limitado,
Mas a população, como disse a Laura, está muito incomodada, ou seja, o derretimento do bolsonarismo em nível nacional é que a realidade e, fundamentalmente, a economia bateu na porta do governo e eles não têm resposta, né? Quando o Bolsonaro ontem, quando questionado sobre o preço do arroz, manda comprar arroz na Venezuela, porque ele é um atestado de que não sabe o que fazer, ele não tem proposta e continua só o que favorece os bancos, o que favorece pobre, trabalhador e tal, não é liderado em momento nenhum. Então, eu acho que tem esse caráter de nacionalização, digamos assim, quase no limite do plebiscitário contra o governo Bolsonaro, mas ainda é uma eleição municipal. Então, eu acho que as pessoas, de alguma maneira, elas estão em busca, eu acho que esse é um diferencial, elas estão em busca de lideranças, elas estão em busca de administradores, porque quando tu elege um prefeito, tu quer alguém que faça o gerenciamento da tua cidade, que é rua, esgoto, etc, etc, etc. Mas a conjuntura está colocando outro tipo de necessidade, que é o emprego, a renda, a saúde e a fome. Então, eu acho que o eleitorado está cobrando mais do que um gerente, ela quer um gerente, ela quer um administrador, mas ela quer alguém que tenha a capacidade de liderar, ou seja, de responder a esses problemas, a essas questões que estão além do limite do gerenciamento e da administração municipal. Eu acho que isso explica um pouco o fato de muitos candidatos, como, por exemplo, o Luiz Marinho, o Felipe, a Luiziane em Fortaleza, o Coser no Espírito Santo em Vitória, eles têm um recall muito grande, um recall importante de, digamos, duas características, dois aspectos. Um deles é um recall de um período em que eles administraram em um outro momento social e econômico, então a memória é extremamente positiva. A maioria deles, quando saiu super bem avaliado e tal. Então tem um recall importante. E eu acho que outra coisa que a gente não pode subestimar é que as pessoas elas estão começando a recuperar um recall de legado, de uma época em que as coisas eram mais legais, as coisas funcionavam, tinha emprego, tinha salário, comia melhor, etc. e tal, que é o período até 2015. Então, eu acho que a gente precisa levar muito em conta isso em função do, digamos assim, talvez mais do que as pesquisas estão expressando. Por exemplo, no caso de São Paulo, eu acho natural que o Boulos tenha um percentual, digamos, mais alto, né? Que ele está com 14%. O Boulos tem um recall de ter sido candidato à presidência da República. Ele teve uma super exposição em televisão, etc. e tal, além da liderança dele aí. Mas eu acho que não dá, por exemplo, para a gente subestimar o candidato do PT, que é um cara que tem que talvez reúna de uma maneira mais integral, se souber colocar isso na rua de uma maneira inteira, ele traz um recall de administrador em administrações que a população considerou positiva, ou seja, tem obras, tem realizações, etc. e tal, e, por outro lado, ele traz o recall do partido. Eu acho que não dá para subestimar o papel, o peso político, o peso de quadros, o peso de capilaridade que o PT ainda tem, e acho que muito forte ainda, em São Paulo. Então, eu acho que, assim, às vezes as pessoas tendem a olhar só porque a pesquisa está expressando. Outro aspecto é que as pesquisas, em geral, a gente sabe bem para o que funciona a pesquisa. As pesquisas, no início, elas cumprem um papel
do nosso campo, um papel desmobilizador, um papel de jogar a militância para baixo, etc, etc. Então, e a outra coisa que eu acho também é que não dá para subestimar o peso que o Lula tem, ao contrário do que está demonstrando o Bolsonaro, o papel de cabo eleitoral com potencial de transferência de voto. A gente tem um histórico em São Paulo que todos os candidatos do PT saíram de baixo e se elegeram, todos, né? Erundina, Marta, quem mais? Haddad e tal. Então, eu acho que em São Paulo, acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com o desenrolar do processo eleitoral. Acho que na região metropolitana, pelo que eu acompanho, a gente está indo bem, né? No país, a gente, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que a mídia nacional não está olhando muito ainda, mas você tem, por exemplo, o Pepe Vargas em Caxias, que é um centro industrial importante, tal, está indo bem. O Arivanazzi em São Leopoldo, que é uma outra cidade também que tem uma característica industrial, está indo bem também. E tu vê que outra vez são nomes que trazem um recall de administrações em períodos, né, em que a situação do país era melhor e, portanto, eles tinham mais condições de cumprir o papel de prefeitos, digamos assim, com sucesso. Fernando, você é autor também do livro A Ousadia dos Canalhas, a Lava Jato que o Brasil não viu. E daí eu quero aproveitar a sua participação aqui para falar sobre essa última da Lava Jato no Paraná, em relação ao ex-presidente Lula, que aceitou pela 4ª vez uma denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-presidente. O juiz, que é o Luiz Antônio Bonach, substituiu, inclusive, Sérgio Moro na 13ª Vara Criminal de Curitiba, recebeu essa denúncia do Ministério Público Federal em setembro contra Lula mais 4 pessoas. E agora sai, então, essa denúncia, essa aceita de denúncia, né? O advogado do ex-presidente, Luiz Zanin, disse que é muito interessante que isso daí tenha aparecido agora às vésperas das eleições, igualzinho fazia o próprio Sérgio Moro, né, quando divulgou, inclusive, enfim, quando dava decisões desfavoráveis ao ex-presidente. E tem uma outra característica interessante, que é a seguinte: uma reportagem do Intercept Brasil mostrou agora recentemente, na semana retrasada, como o Deltan Dallagnol interferiu no processo eleitoral para que esse juiz, o Bonach, substituísse justamente Sérgio Moro, por ser mais favorável ali à Lava Jato. Então, assim, há uma série de problemas dessa denúncia agora que aparece. Como que você viu tudo isso? Eu queria a sua opinião sobre mais essa denúncia contra o ex-presidente Lula. É uma repetição do pecado original da Lava Jato, né? A Lava Jato, que é o que a gente fala no livro, ela tem uma origem claramente nos Estados Unidos, né? O primeiro artigo que a gente escreveu em 2016, a gente escreveu acho que em agosto de 2016, o primeiro artigo. E a gente já identificava e denunciava que a Lava Jato tinha 3 objetivos estratégicos. O primeiro era atacar a indústria de engenharia e da construção civil nacional, por conta do protagonismo que essa indústria estava ocupando no mundo, disputando mercados, etc. O segundo aspecto era paralisar o processo de desenvolvimento do submarino nuclear. E o terceiro era tirar o Lula do jogo eleitoral, não apenas do jogo eleitoral, afastar o Lula
do protagonismo político que ele tinha também do ponto de vista não apenas nacional, mas internacional. Então, isso foi paulatinamente ocorrendo. Assim, primeiro, eles foram para cima do Marcelo Odebrecht. Em segundo lugar, prenderam que inclusive, eu acho que foi a Pública, ou Intercept, outro dia também, denunciou, eu acho que foi a Pública, que o juiz Bretas foi treinado nos Estados Unidos de janeiro a fevereiro, de fevereiro a abril de 2015, e em março ele vem para cá, e a operação para prender o almirante Otton cai no colo dele. E a terceira, que foi mais custosa, porque houve uma reação mais sistemática e determinada do Lula, foi tirá-lo do jogo político, que eles acabaram conseguindo fazer isso em 2018, prendendo o ex-presidente. Então, é isso que, de certa forma, por isso que a gente colocou esse subtítulo, A Lava Jato que o Brasil não viu, porque havia uma grande dificuldade da sociedade, do mundo político, inclusive da esquerda, de compreender o que era a Lava Jato. Ou seja, eu acho que, por um lado, tinha uma certa defensiva, né? Porque a mídia, um bombardeio diário, a Rede Globo diariamente e tal. Ou seja, qualquer coisa que você dissesse contra não tinha muito efeito, não tinha muito resultado e tal, mas o que de fato estava ocorrendo era esse jogo, que o Intercept depois, em, sei lá, julho de 2019, com a Vaza Jato, aí sim, digamos, de certa forma, comprova tudo como de fato ocorreu, como eles operaram, etc. e tal. Mas o centro, o objetivo estratégico, e eu acho que isso ainda hoje não é dito com todas as letras, eu acho que precisa dizer, entendeu? Eu acho que a esquerda, por exemplo, tinha muita dificuldade de fazer a defesa das empreiteiras, né? Porque empreiteira, empresário, empreiteira, etc. e tal, então tinha uma certa dificuldade de compreender que o problema não eram as empreiteiras, o problema era um setor do empresarial nacional que, inclusive, sempre foi responsável por boa parte do capital econômico nacional, entendeu? Então, a outra eu acho que também tinha um certo problema porque era o almirante Otton, porque é almirante, porque é militar, etc. e tal, então ficava na defensiva também, e os caras vinham para cima, entendeu? Então, eu acho que hoje as coisas, eu acho que muito em função da determinação que o Lula teve de fazer o enfrentamento, entendeu? Topar ir para a cadeia, abrir o verbo, denunciar, cobrar e tal, mas eu acho que ainda tem uma incompreensão ainda um pouco baixa digamos, do papel da Lava Jato. A Lava Jato foi uma encomenda de setores políticos, econômicos, americanos, para tirar o Brasil tanto do protagonismo econômico quanto da geopolítica nacional. Depois vem da geopolítica internacional. Depois vem tudo. Isso desemboca no Bolsonaro e eles radicalizam a política, ou digamos assim, o passo seguinte, que é complementar o processo de destruição nacional, que é o que a gente vive agora, ou seja, destruir as instituições, terminar de desorganizar a capacidade do movimento sindical, dos movimentos sociais, e desmoralizar as instituições políticas, porque se tu for ver hoje, elas estão, assim, o Exército é uma vergonha, né? Assim, esse episódio do Pazuello
se submetendo da maneira como se submeteu a um capitão que foi expulso do exército por ser mal militar, ou pelo menos afastado, entendeu? O exército se submeter a esse tipo de relação rebaixada é muito ruim, ou seja, isso aí acaba comprometendo a imagem da instituição, né? Hoje, por exemplo, o que entrou no lugar das empreiteiras nacionais para construir qualquer coisa no país hoje? Se quiser construir uma pontezinha qualquer, vai ter que abrir um edital, e o governo Bolsonaro, o Temer já tinha começado a fazer isso, o Bolsonaro radicalizou de abrir o mercado de obras para as empresas estrangeiras. Se a gente precisar construir uma ponte hoje, quem é que vai construir? Ou americano ou chinês, ou, sei lá, sul-coreano, algo assim, entendeu? Porque você não tem mais uma indústria de engenharia nacional capaz de digamos, executar o serviço. Então, e isso é a Lava Jato. E o que eles fazem agora é tentar, já desmoralizados, porque eu acho que hoje muito pouca gente acha que a Lava Jato é o que era há 3 anos atrás. Hoje muita gente fala assim, não é. A Lava Jato nunca foi para combater a corrupção. Beleza, mas ninguém ainda diz a Lava Jato foi um instrumento digamos, usando todas as palavras, do imperialismo econômico e geopolítico norte-americano de afastar o país do protagonismo que vinha tendo. É isso. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista diplomático, de ser um país com papel de soft power no mundo, etc. Então, e agora eu acho que eles estão tentando, com o que sobrou, né, tentando manter o Lula sob pressão o tempo inteiro, ainda com o objetivo de impedir que ele concorra em 2022. Eles sabem que se o Lula concorrer em 2022, é o mais forte candidato a ganhar a eleição. Eles sabem disso. O Bolsonaro sabe disso. Então, por exemplo, o que eles fizeram? Ele tirou o Moro, não foi para acabar com a Lava Jato, ele tirou o Moro para tirar a Lava Jato do controle do Moro. Mas a Lava Jato está sob controle dele, assim como a Polícia Federal está sob controle dele e sob controle americano. Talvez eles venham a ter problemas diante de uma, parece, possível vitória do Biden, que a gente espera que essas relações mudem ou fiquem, pelo menos, mais civilizadas um pouco do que como vem sendo operadas até agora. Fernando, foi muito bacana a conversa. Eu acho que é isso que você disse. Muita gente tem essa compreensão a partir de agora de que a Lava Jato não foi contra a corrupção, mas falta se aprofundar nesse entendimento e você trouxe isso para a gente. Agradeço demais a sua participação aqui no Bom para Todos. Quero que se repita, inclusive, vamos voltar a chamar você para participar outras vezes, porque foi um papo muito bom, muito bacana. Obrigada, viu? Um beijo para você, uma boa tarde, até uma próxima. Agradeço. Então tá. Muito obrigado, admiro muito o trabalho de vocês. Obrigada, Fernando.